Amados, se alguém trouxe Bíblia e quiser acompanhar, né? A gente vai estar lendo o primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Deus é lindo. Me deu essa palavra hoje à tarde. E quando eu estava vindo para cá, eu vim orando, Senhor, me confirma, é isso mesmo. E ele me deu mais alguns detalhes. Uma pergunta, já achei, Primeira Reis? Primeiro Reis 19. Amém. E Deus vai falar com cada um de nós aqui nessa noite. Amém? Uma palavra muito rica, com muitos detalhes. Por isso ninguém vai ficar de fora, porque tem muita coisa aqui nessa palavra para falar. O Espírito Santo nos direcione para a gente acertar os pontos. Primeiro Reis 19. Todo mundo achou aí? Diz assim a palavra de Deus. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto. Se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-me Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes, despedaçou as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então me veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Até aqui, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, por mais uma vez colocar uma mensagem no nosso coração, Pai. E eu quero mais uma vez te pedir, Pai, que teu Espírito Santo possa nos conduzir, a fim de que
todos nós aqui possamos ser alcançados pela Tua palavra, Pai. Tu que conheces as nossas necessidades, as nossas guerras, ministra no individual de cada um aqui, nós te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos, Pai. Amém. Amém, queridos? Amém. Glórias a Jesus. Então, essa passagem é uma passagem clássica da Bíblia, né? Essa passagem ela fala de um episódio tremendo da Bíblia, onde um único homem de Deus, um profeta chamado Elias, ele havia desafiado 700 profetas de Baal, e ele sozinho botou os caras tudo no bolso, né? Ele chegou até, meio que assim, na força da palavra, meio que até humilhar os caras, né? Porque se a gente for ler o capítulo 18 do 1 Reis, a gente vai ver que ele literalmente, né, encarou os caras e disse, ó, vamos ver quem que é quem aqui, né? Vamos ver quem é que está do lado do Deus verdadeiro, né? Resumindo, né? E diz que os caras lá, os profetas de outro Deus, né? Fizeram lá as macumbarias deles, fizeram lá as magias deles, mas nada do que eles fizeram resolveu, né? E Elias, então vai, pede para Deus mandar água, depois mandar fogo, manda água, né? E Deus se manifestou, né? E acabou consumindo um holocausto, e depois Elias, ele tira a vida de todos aqueles profetas. Resumindo para vocês, ali acontece uma grande vitória, né? Uma grande vitória. Repita comigo, uma grande vitória. Uma grande vitória. Agora, sempre que a gente tem uma grande vitória, sempre que a gente tem, alcança uma grande bênção, quando você é promovido no seu trabalho, né, quando alguém te dá algo muito grande nas mãos, sempre que algo muito grande acontece, de bom na nossa vida, principalmente se esse algo bom estiver relacionado ao reino de Deus, às coisas de Deus, coisas que agradam o coração de Deus, o diabo ele sempre vai tentar de alguma maneira o que a gente chama de contra-atacar, né? Ele vai de alguma maneira tentar nos contra-atacar. Ele vai tentar de alguma maneira tentar nos derrubar. Porque o diabo, amados, ele não desiste, né? Quando a Bíblia diz que ele é o tentador, é que ele está sempre tentando, né? Tentando nos derrubar. Porque essa é a função dele, né? A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Então ele está na missão dele. A missão dele é essa, ele não tem outra missão. A missão do diabo é só essa. Enquanto ele estiver aqui na terra, ele vai tentar roubar, matar e destruir, né? Ainda hoje eu conversei com alguém que foi roubado, né? E assim, essa é a função do diabo. Ele está roubando um ali, matando outro ali, destruindo outro aqui. É o papel dele, né? E quando ele perde para um filho de Deus, quando ele tem uma derrota, quando ele sofre uma derrota, quando ele vê os filhos de Deus avançando, quando ele vê os filhos de Deus prosperando, progredindo, e ele fica pé da vida, porque ele não quer. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer ver a gente pobre, o diabo quer ver você na sarjeta, o diabo quer ver você mendigando, o diabo quer ver a gente rastejando, o diabo quer ver você mal. Ele quer ver você triste, ele quer ver você desanimado, ele quer ver você para baixo, né? E quando ele vê que um filho de Deus está se levantando, está se animando, está tendo vitória, ele vai tentar de alguma maneira te destruir, ele vai tentar de alguma maneira te paralisar, ele vai tentar de alguma maneira te atingir, porque essa é a finalidade dele. E aqui, nessa situação, depois de uma grande vitória de Elias, desse profeta, né, que mostrou que o Deus verdadeiro estava do lado dele, né, e por isso deu a ele uma grande vitória. A Bíblia diz que, na época desse profeta, o rei que estava governando era um rei que servia a outros deuses, que servia a um deus chamado Baal, né, mas existiam outros deuses também, né, além de Baal, naquela ocasião, naquela época. Esse rei chamado Acabe, ele tinha uma mulher, a rainha, no caso da época, chamada Jezabel, né? E essa mulher, ela era totalmente idólatra e totalmente contra o Deus de Elias, que é o nosso Deus, né? E essa mulher, quando ela soube, né, que os profetas do time dela, do lado dela, tinham sido destruídos por esse homem de Deus,
né? Essa mulher, então, ela mandou os mensageiros, né? Seria o correio da época, né? Chamou lá o pessoal do correio e mandou entregar uma correspondência. Olha, eu quero que você entregue uma correspondência para o profeta. Diga para ele, olha a correspondência, olha o conteúdo da correspondência. Diga para ele, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como um deles, como um dos profetas que tu acabou de tirar a vida. Ou seja, até amanhã tu tem. Aproveita aí, camarada, que tu tem só um dia de vida. Resumindo, o conteúdo da mensagem. Nunes, aproveita bem, porque é teu último dia de vida. Até amanhã, ó. Já era. Prepara, aproveita bem, é teu último dia. Já pensou se você recebesse uma correspondência? Né? Na nossa época, como é que era aquele bandido lá do Rio de Janeiro, que era o cara, só dava ele na televisão? Pablo Escobar? Não, do Rio de Janeiro. O Fernandinho lá. Fernandinho? Só tinha uma época que o cara ligava a Rede Globo, só dava esse Fernandinho Beiramar, né? Só dava o cara. Imagina você recebe uma correspondência do Fernandinho Beiramar. Ó, Bruno, aproveita o teu último dia de vida, hein? Até amanhã, nesse mesmo horário. Cara, vamos falar a verdade. O cara pode ser crente, o cara pode ser o cara da unção, o cara pode ser lá o apóstolo, o vice-deus, o todo-poderoso, né? Pode ser o papa. O cara recebe uma correspondência dessa, meu amigo, o cara treme na base. Meu Deus, é meu último dia de vida, né? E como é que foi a reação do profeta? A Bíblia diz que Elias teve medo. Inevitável. O cara é homem igual a nós, né? Tu recebe uma correspondência dessa, meu amigo? O cara teve medo, o que ele fez? Né? Quando tu tá com medo, vou procurar como é que é aquele negócio que eles fizeram lá em Jerusalém agora, que é Bunker. Os bunker, né? Vou procurar o bunker. Vou procurar o bunker. Né? O bunker da época era uma caverna. E ele então correu para a caverna, né? Correu para salvar a vida dele. E quando ele chegou na cidade de Berseba, né, que pertence para Judá, ele deixou ali o seu moço, ele tinha um servo dele que andava com ele, ele abandonou, até o amigo dele deixou. Só, nessa hora, meu amigo, deixa eu sozinho, porque tá perigoso o clima aqui. Né? Se tu fica comigo, morre nós dois juntos. Então deixa eu sozinho nessa parada, porque se tem alguém para morrer aqui é eu. E o cara então foi pro deserto. E aqui é o primeiro ponto da mensagem, né? Tem desertos que a gente vai sozinho. Tem desertos que Deus nos leva, né? A Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 4 que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado, para ser provado por Deus e tentado pelo diabo. E ali, né, o diabo tenta Jesus de várias formas, né? Primeiro, a tentativa da fome, né? Jesus estava de jejum, o diabo disse, ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, né? E aí, como Jesus resistiu à tentação, o diabo não desiste fácil, pegou Jesus, levou até um pináculo do templo, né, que era uma espécie de plataforma que tinha em cima do templo, né, como fosse uma espécie de mezanino, né? E lá de cima disse, ó, lança-te daqui abaixo, que está escrito no Salmo 91, que aos seus anjos vai dar ordem a teu respeito para que você não tropece nenhuma pedra. Em outras palavras, os anjos vão te guardar, não vai acontecer nada contigo. Pode pular. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo não desistiu. Quando ele viu que Jesus resistiu a segunda vez, ele pegou Jesus, levou em cima de um monte muito alto, uma montanha, e disse, ó, está escrito, a todos os reinos te darei, se prostrado me adorares. E aí Jesus disse, vai-te, Satanás, porque também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então aqui é um deserto típico, né?
clássico da Bíblia que o Espírito de Deus levou Jesus. Então, Deus, o Espírito de Deus, também nos leva para alguns desertos. E quando Deus nos leva para um deserto, Deus nos leva para o deserto para nos provar. Né? Deus está o tempo todo querendo nos provar. Por que Deus quer nos provar? Porque Deus quer nos aprovar. Alguém aqui já recebeu uma promoção, né, no trabalho? É bom ou não é? Quando você recebe uma promoção. Agora imagine você receber uma promoção do próprio Deus. É bom ou não é? É ótimo. Mas para receber uma promoção de Deus, eu preciso ser aprovado por Deus. E eu sou aprovado quando eu passo pela prova. Né? Então o diabo, Jesus, o Espírito de Deus, ele me leva para o deserto para me provar. Por quê? Porque ele quer me aprovar. Ele tem níveis maiores para me colocar, recompensas para me entregar, né? Responsabilidades maiores para me confiar. Porque a caminhada com Deus não tem fim. Deus quer sempre me colocar no nível maior. Né? Agora, tem deserto que a gente vai sozinho. E tem deserto que a gente vai sozinho justamente porque a gente dá brecha. A brecha nos leva para o deserto, muitas vezes. Né? E aqui a brecha de Elias foi o medo. Ele teve medo. E o medo é brecha. Por quê? Porque a Bíblia diz que no amor não há medo. Né? Se eu estou próximo de Deus, eu com Deus sou maioria. E ele sabia disso, porque ele tinha acabado de vencer 700. Sozinho. Ele ficou com medo de um só. Sozinho ele venceu 700. Agora, por causa de uma mulher. Uma mulher ainda, né? E o pior é que não era homem. Não era homem. Era uma mulher. Que coisa terrível, né? Um homem é capaz de vencer 700 homens. Hoje em dia os homens têm medo da mulher dele. Né? Mas uma mulher. Né? Todo mundo conhece essa palavra aí. O apóstolo René Terranova, que é o nosso mentor espiritual, né? Ele sempre honra muito. Aqui no Brasil tem uma mulher que mora em Brasília, o nome dela é Valnice Milhomens. Né? É uma apóstola, né? Uma pastora, uma mulher cheia de Deus, né? E há mais de 40 anos ela ora e jejua pelo Brasil. É uma sumidade, né? Em nome de Jesus eu quero conhecê-la pessoalmente. Né? E o sobrenome dela é Milhomens. Aí o apóstolo René faz a brincadeira, né? Que a Valnice sozinha, ela é maior do que 1000 homens. Ela vence 1000 homens, né? Mas a verdade é que uma mulher fez um cara ficar com medo. Né? E como é terrível. Então é real, uma mulher pode botar o cara na lona. Né? Não precisa muitas, é uma só, né? A Bíblia fala de uma mulher chamada Dalila, Que arrancou o cabelo de Sansão. que tinha conquistado um cara que nem era da religião dela, mas o cara aí já começou errado por aí, né? Já começou errado por aí, porque Sansão veio de procurar alguém, né, da sua... Oi? Sábia. Uma mulher da sua fé. Né? Ele foi procurar no outro povo. Né? Já começou errado aí. E aquela mulher querendo derrubar ele, foi insistindo, conta o teu segredo, por que tu tem tanta força, né? Sansão era outro também que enfrentava 100, 200, 300 e acabava com tudo sozinho, né? Cortaram o cabelo dele. E aí até que um dia, de tanto insistir, ela contou o segredo, né? Ele contou o segredo, e aí então cortaram o cabelo de Sansão e a força dele estava no cabelo, e aquele homem comeu o pão que o capeta amassou. Né? De tanta humilhação que aquele cara passou. Né? Mas tudo por quê? Por causa de uma brecha. Né? Por causa de uma mulher. Que tentou morrer. Veja que uma mulher pode acabar com a nossa vida. Né? E não precisa ser duas não, é uma só. Né? Então vigiai. E orai. Agora, Jezabel, uma curiosidade bíblica, Jezabel representa, espiritualmente falando, um espírito. Ela representa um espírito de manipulação. Né? Jezabel, quando você escuta essa palavra Jezabel, ela representa um espírito de manipulação e controle. Porque o diabo ele quer nos manipular e ele quer nos controlar. Então isso significa que o espírito de Jezabel, trazendo para os dias de hoje, pode ser um homem. Não precisa ser uma mulher. O espírito de Jezabel pode ser um homem. O inimigo também pode usar um homem com esse mesmo espírito de manipulação e de controle para nos atingir.
Porque, resumindo, o papel dele é nos derrubar. Né? A brecha aqui, então, foi o medo. Né? A Bíblia diz que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Um cristão cheio do Espírito Santo, que está perto de Deus, ele não precisa ter medo de nada. Tem uma passagem que Jesus ele vai dizer, não temam aqueles que matam a carne e o corpo, né? Mas tenha medo daquele que tem poder para lançar o capeta no inferno, que tem poder para quebrar com tudo, e esse é Deus. O único que eu tenho que temer, não é ter medo, mas é temer, é Deus. Me perguntaram uma vez, pastor, se eu Né? temia a morte, né? Se eu tinha medo da morte. Eu falei que eu não tenho medo da morte. Eu temo a Deus. A morte não. Eu não temo ela, porque Deus pode me tirar e me dar vida a qualquer momento, né? Ele pode me dar vida eterna e pode tirar a vida também. De qualquer um, assim como ele ressuscitou Lázaro, que estava na cova, né? Aí eu falei, respondi isso para a pessoa ficou calada, não falou mais nada. Acho que ela queria me testar, entendeu? Só isso mesmo. Aqui E também a questão do amor. Mandar uma carta para ti que eu soubesse rebater a Não, carta. a questão do amor então, igual você falou também, a questão do amor. Quando eu tive muito medo também, que eu estava em situações assim, que você olha assim, a cara, já era para ti. Vão vir, vão te matar e deu. E eu estava no amor, eu estava no Espírito Santo de Deus. E ele me fez ficar tranquilo. Ele falou assim para mim, não temas, fica calmo, descansa o teu coração. E eu fiz isso. E naquela noite eu estava tribulado, achando que ia me matar, vão entrar, vão fazer tudo comigo. Não fizeram nada. Deus me protegeu. Uma coisa interessante a ser dito é que, no caso aqui, Elias ele recebeu uma correspondência, né? Mas na vida real, como que funciona na prática, nos dias de hoje? Geralmente não é uma correspondência que você recebe. São vozes que vêm na sua mente. Que a Bíblia chama isso de dardos inflamados do maligno. Né? Imagina, vou pegar um exemplo aqui clássico. Né? Você está apertado financeiramente, né? E aí vem uma notícia lá que furou os 4 pneus do carro, tem que fazer o motor do carro, ou alguma coisa nesse sentido. Meu, eu já tava na M, né? Aí agora eu vou ter que fazer o motor do carro, nossa, agora lascou de vez. Agora aí. Tira essa boca pra lá. Aí o inimigo vem nessa hora e ele começa a lançar os dardos na tua mente. Ó, cara, acabou pra ti. Acabou, já deu. Larga aí, vende o teu carro, né? Joga a toalha, né? E é nessa hora que eu não preciso ter medo, eu só preciso buscar o Senhor. E Senhor, qual que é a solução? Porque não tem nada, Deus nunca vai provar a gente mais do que a gente pode suportar. Não tem nada que Deus não tenha uma solução. Não existe nenhum tipo de desafio, seja lá o que for, que Deus não tem uma solução. E nessa hora o inimigo oferece coisa pra ti também. Oi? Nessa hora o inimigo te oferece coisa. Oferece também. Onde o cara... Parece uma alternativa 2, né? Isso, vai sair caro. Um jeitinho de ganhar um dinheiro fácil, né? Criptomoedas. Desculpa aí. Então, amados, nós não precisamos ter medo. Né? E Elias teve medo, se escondeu debaixo de um zimbro e pediu a morte, dizendo, toma agora a minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais. Né? Então, aqui a gente aprende, amados, que pode ser quem for, pode ser o cara da unção, né? Pode ser o profeta do poder, pode ser quem for, pode ser presidente da república, pode ser prefeito, pode ser pastor, pode ser empresário, qualquer pessoa na hora do medo da morte, ela pode fazer loucura. Né? E uma delas é desejar tirar a própria vida. Né? Ninguém está livre disso. Né? Então existe um espírito de morte. Eu repreendi, eu orei, há um tempo atrás num culto, Deus me deu uma palavra no domingo à noite, eu preguei sobre isso. Né? Sobre esse espírito de morte. Né? Que leva as pessoas ao suicídio. Na época eu fiz uma pesquisa, eu fiquei assustado com o número de suicídios diários que tem no Brasil. Aqui a gente não para pesquisar esses números, mas todo dia tem em algum lugar alguém tirando a vida.
Eu conheço a história de uma amiga minha que ela morreu. Mas ela se matou, na verdade. Uhum. Ela gostava muito do namorado dela, né? Eles tinham uma relação já há um tempão. E aí ele terminou com ela, né? E trocou ela por outra, não sei qual foi. Mas eu sei que eles brigaram, enfim. Esse dia eu tava com minha irmã. Olha como é forte. Eu tava com minha irmã, a gente foi na sorveteria, eu e minha irmã. E ela era amiga da minha irmã. E minha também, que a gente estudava junto, desde no colegial. E daí, nesse dia, eu tava passeando com minha mana, né? A gente tava indo pra casa já, a gente tava voltando da sorveteria. Ela tava subindo, ela tava chorando, né? O nome dela era Mariana. Ela tava chorando e tava vindo. Eu acho que ela foi lá em casa, que minha casa ficava assim, bem na esquina, tinha uma farmácia. Passava mais um pouquinho assim, era a minha casa. E ela tava vindo na calçada da minha casa, então acho que ela sabia onde era a casa, na nossa casa. Talvez ela ia lá direto lá mas era amiga da minha irmã, né? Mas era amiga minha também. Ela ia lá em casa direto. E eu acho que naquele dia ela foi lá pedir consolo, conversar com minha irmã, né? Eu acho que nesse dia. Só que nós não tava. Aí ela veio, falou com minha irmã: "Por que tá chorando, Mariana?" Assim, "Eu terminei com meu namorado, não quero conversar agora. Bora lá pra casa." "Não, não quero, vou pra casa." E minha irmã chamando ela pra casa, né? "Vamos ali na lanchonete, vamos tomar um sorvete." "Não, não, quero ir pra casa." E ela, parecendo que tava chorando assim, tava manchada assim da maquiagem dela aqui, sabe? Passa aquelas sombras, sabe? Tava manchado, e ela chorando. Aí eu, tá bom. Eu disse: "Mano, pede pra ela dormir." Eu falei assim: "Pede pra ela dormir em casa aí, ela não dorme direto aí contigo. Pede pra ela dormir." Eu disse: "Não, mano, não, Marcos, ela não quer ir, ela não quer ficar lá, mas pede. Vai que ela dorme aí, já fica mais calma." Aí, beleza, ela não quis, ela fazou. Aí nós fomos pra casa. Passou uns instantes, passou umas 2 horas, fiquei sabendo. Se ela se pegou em casa, chegou no quarto dela, fechou a porta. A mãe dela não estava em casa nessa hora. E pegou um lençol e se enforcou. Amarrou assim em cima da cabeceira da cama, se amarrou, se enforcou. Isso acontece, né? Nós tivemos um caso aqui de um rapaz que frequentou o ministério aqui dos meus pais, inclusive tocava violão também como eu, e não faz menos de um ano, né? O cara tirou a sua vida, né? Então, o suicídio está aí, né? O diabo está aí, fugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E uma das finalidades dele é matar também. Não é só destruir, como ele ia matar, né? E ele pode, né, havendo... E aqui no caso, o Elias, ele mesmo, né? Ele mesmo quis tirar a sua própria vida. Por causa do medo. Olha o medo, o pânico, né? Se fala muito hoje em síndrome do pânico, né? O que uma síndrome do pânico pode provocar? Pode levar uma pessoa ao desespero ao ponto de desejar a própria morte, né? De tirar a sua própria vida. Aqui no caso, ele acabou deitando e dormindo, né, debaixo de um zimbro. E para a sorte dele, Deus enviou um anjo, né? E o anjo tocou nele e disse: "Levanta-te e come." Então aqui a primeira coisa, hoje uma pessoa que passa por uma situação como essa, de depressão, de síndrome do pânico, de medo, de tristeza, de angústia, de pavor, né? Hoje, a primeira coisa que as pessoas comuns fazem é procurar um psiquiatra, né? Procurar um médico para tomar um remédio, né? Tomar um remédio para tentar sair essa angústia, sair esse medo, sair essa perturbação, esse pânico, né? Nós não condenamos, né? Nós não condenamos a consulta com terapeuta, a consulta com psicólogo, né? Se for diagnosticado, dependendo do caso que a pessoa está vivendo, se o médico disser que ela precisa tomar um remédio, principalmente quem passa por uma perda, quem passa por uma falência, quem passa por um momento de profundo estresse, porque isso aqui, o que aconteceu com Elias aqui, eu não quero me estender muito, né? Mas aqui ele passou por um profundo estresse. Pô, o cara tinha vencido 700 caras numa pancada só, né? Então, logo em seguida ele recebe uma ameaça de morte.
Então ali foi um nível de estresse hard, né? Nível de estresse hard. Então quando a pessoa passa por um nível de estresse hard, cara, às vezes precisa uma consulta com um terapeuta, um psicólogo, tomar alguma medicação por um tempo, não é para sempre, por um tempo, né? A pessoa poder se reabilitar. Eu já passei por experiências que eu não tinha força para me levantar, né? Então num momento como esse, às vezes o remédio ele te dá força para ti, pelo menos para te levantar, né? Agora, a estratégia de Deus aqui foi a estratégia mais louca e simples do mundo, né? O que Deus usou para animar o cara? Comida e sono. Parece até uma piada, né? Barriguinha cheia de um soninho. Mas o pior é que tem pessoas que entram nessa pilha do mundo que vive hoje, e tem gente que já nem dorme mais direito, né? E às vezes, tem momentos da nossa vida que uma boa noite de sono, meu querido, ou até mesmo dormir durante o dia, porque eu já tive um momento que eu estava tão cansado que eu não conseguia parar, não conseguia dormir direito, né? Que às vezes acabei dormindo até durante o dia. E tem hora que se precisa dormir, e se tiver que ser durante o dia, se você pode dormir durante o dia, né? Porque tem posição que não dá, né? É, a minha não dá. Quem trabalha fechado não dá, né? Mas se você entender que o teu corpo está... Se você entender que o teu corpo está esgotado, que a tua mente está queimada, você tem que dar uma descansada, uma relaxada, cara. Só até 5 horas. Se der para parar, para tudo e vai dormir. Porque uma boa noite de sono, tá falando aqui o vendedor do colchão, uma boa noite de sono, querido, É a melhor coisa do recupera. mundo. Um bom sono, né? Sim. Vamos tirar a noite, que tem gente que trabalha na noite, né? Então, Eu tenho uma testemunha, eu mesmo. Esse final de semana, cara, trabalhei dia e noite. Tô trabalhando na pizzaria agora à noite e de dia, como eu te falei, na Palmilha. Então cara, eu tava sem dormir. Ainda fui fazer um extra no restaurante ali no Gado Nobre. Aí eu trabalhando, pra tu ver, eu tava fechando os olhos. Os clientes falando comigo, eu tava assando costela aqui, os clientes falando comigo aqui, conversando, e eu nem dando mais bola. Já não tava mais entendendo, entendeu? Eu olhei assim, só confirmando, é isso mesmo. Eu já não tava prestando mais atenção na conversa deles. Aí eu entrei pra dentro do restaurante. Aí eu quando tô com muito sono, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu parar assim, pra sentar e pronto, aí eu durmo. Só que eu não podia parar, porque era aquela hora de pique, sabe, do restaurante, quando chega de gente, né, tu não pode parar, se tu parar já era. Aí eu querendo, já sinto minhas pernas doendo, eu cansado, as vistas já querendo fechar já, caraca, eu vou ter que aguentar até 4 horas. E eu aguento Deus, eu falei assim, Deus me ajuda, me dê forças. Falando por ele, me dê forças para trabalhar, assim, eu preciso. Ele me deu forças e eu consegui. E eu consegui trabalhar até a noite, até meia-noite. Cheguei. Lembra aquele dia, Bruno? Quando deitou na cama, apagou, né? O quê? Foi uma pedra assim, ó. Bum. Mais ou menos no dia 6 horas ele estava de pé. 6 horas eu tava de pé. Tá. Isso é agora. Amém, queridos? Então, eu só queria dizer para vocês que às vezes coisas simples, né? Como um bom descanso e comer uma comidinha, né? Uma boa comidinha, né? Um cachorro quente, um churrasquinho, Uma pizza de uma costela. pizza, né? Parece ser simples, mas foi exatamente o que Deus usou aqui, né? E funciona. Se depois que eu como, eu Funciona. Né? Então a Bíblia diz, né, que ele olhou, viu que na sua cabeceira tinha um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, né? E ele comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Deitou a segunda vez, né? Olha, o cara está muito quebrado. Está quebrado demais. Só um sono não foi suficiente para ele. Teve que ter 2. Ele teve por 5 rounds, 2. Né? Dormiu, comeu e dormiu de novo. Né? Porque se a coisa tá feia, meu amigo, o negócio tá hard, né? Dorme mais um pouco. Dorme mais um pouquinho, né? Dorme que esquece os problemas, dorme que esquece as contas. Dorme, apaga e agora não vou de novo.
Esqueceu que a mulher Quando tava você brava. acordar, as contas vai estar tudo ali para pagar. Tá tudo ali. Mas pelo menos você está agora tá você tá descansado. Essa foi boa. Pelo menos o cara está descansado. O cara com conta para pagar, cansado, estressado, Aí. Nada não vai funciona. resolver. Aí vai dar bicho mesmo. Esqueceu da mulher brava. Esqueceu da mulher brava, é verdade. É. E aí o cara dormiu de novo, né? É, melhor ainda quando a mulher vira a cara pro cara. Aí, meu, acabou isso, né? Aí, ó, vamos lá que eu quero ir pro final. Depois que ele tirou o segundo sono, né? Depois de comer e beber, o anjo voltou a segunda vez. O anjo também não largou do cara. Tá certo. É que nem o Senhor, né? Deus não desiste da gente. Não. Né? Deus não desiste da gente. E esse anjo aqui, ele representa o próprio Deus, né? Eu não desisto de ti, cara. Eu tô aqui contigo, não vou te largar. Né? Tá que nem o Jacó lutando com o anjo lá na madrugada. Lá, né? Eu não te deixarei. Né? E a Bíblia diz então que o anjo voltou a segunda vez, tocou nele e disse, ó, levanta-te e come. Levanta e come de novo. De novo. Ó a pizza de novo. Mais uma pizza. Vai lá. Mais uma pizza. Mais o sushi. Pô, Deus é bom de terapia, né, cara? Pô, Essa mandou o comida cara boa. dormir, deu comida pra ele, mandou Deu de- dormir, deixou dormir de novo. Mais uma comidinha. E no final deu certo. E aí, depois, olha o que Deus disse para ele, o anjo, né? Levanta-te e come, porque muito longo será o teu caminho. Diga para o seu irmão, meu irmão, o caminho é longo. Meu irmão, caminha logo. O caminho é longo. Principalmente agora começou o mês de novo. Vá. Então, queridos, presta bem atenção no que eu vou falar. Tá? Porque o diabo muitas vezes confunde a gente. Né? A caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros. A caminhada cristã também não é uma corrida de 400 metros. A caminhada cristã ela é uma maratona com barreiras. Então é uma caminhada longa com muitas barreiras. Então a gente não tem que se desesperar. Tem pessoas que na hora de uma dificuldade, ela quer correr, troca a noite pelo dia, não descansa mais direito, nem se alimenta direito, porque ela quer resolver aquele problema todo. Eu tenho que resolver, eu tenho um problema, eu tenho que resolver. Aí a pessoa sai numa loucura. E nessa loucura ela não pensa direito, não ora direito, não para para estar com Deus, se atrapalha, daqui a pouco toma decisões erradas, faz coisa errada, pisa no tomate. Então, respira fundo. Busca Deus. Não se afoba. Por quê? Porque a caminhada é longa. Não adianta. Mas dentro do desespero não vai resolver nada. E o diabo, o que ele quer? O diabo quer que a gente se desespere. O diabo quer que você saia naquela loucura. Agitação. Né? Agitação. Daqui a pouco você está lá com 3 empregos, né? Tem gente que tem 4 empregos, né? E aí tu já não tem mais tempo para tua família. Tu não tem mais tempo para fazer um hobby ali que tu gosta, andar de bike, uma caminhada, uma coisa que aquilo ali vai te animar, vai te deixar legal, entendeu? Eu, cara, eu tiro 1 hora que eu saio para andar de bike, aquilo ali para mim, eu ganhei a semana, aquilo faz bem para mim, pro meu Falasse emocional. tudo, eu gosto de andar Aproveito de para orar, conversar com Deus. Só que o diabo ele quer te roubar dessas coisas. Ele quer tirar a tua paz, ele quer tirar o teu lazer, ele quer tirar o teu momento com a tua família. Então daqui a pouco o cara está numa pilha lá de 3, 4 empregos, achando que está arrombando. Ele não está arrombando coisa nenhuma. Tá se arrombando. Ele está se perdendo. Está se perdendo. Então respira fundo, a caminhada é longa. Calma. Conta até 12. Respira. 12 ou 15, 13 não, né? E aí, olha só. A Bíblia diz que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Né? Olha só, depois de um bom descanso e bem alimentado, 40 dias e 40 noites o cara aguentou, cara. Olha só. Né? O cara foi longe. Foi Lá longe. 40 dias, 40 40 dias e 40 noites. Só a força da fé É. mesmo. Não tem outro caminho. E aí, amados, aqui acontece algo bem tremendo, né? Que Deus vem visitar ele literalmente, né? E ali ele tem uma experiência com fogo, com vento, né? Com terremoto, com barulho, né? E Deus não estava no meio do barulho, né? Embora que tem alguns aqui que gostam de barulho, né? Mas Deus não estava no meio do barulho. Nessa ocasião, Deus estava numa voz calma e suave.
Né? Então isso aqui é importante, só a título de informação, né? Porque alguns aqui talvez já foram de origem pentecostal, né? Ou aprenderam, né, que Deus está no meio dos pentecostais. Né? Quem que é o pentecostal? É aqueles que gostam de pregar fazendo barulho, né? Eu não tenho nada contra, eu também já fiz barulho também, de vez em quando faço barulho. Mas Deus não está limitado a nada. Tem hora que Deus fala no meio do barulho, mas tem hora que Deus fala no silêncio. E Deus fala com uma voz calma. Né? Então quer dizer, não é o barulho, a agitação, orar em línguas estranhas bem alto para todo mundo ver que você tem o dom de línguas. Né? Não é isso que vai definir nada. Né? Uma pessoa, se tem alguém de Deus falando, não importa o tom de voz que ela vai falar, se ela vai falar gritando, se ela vai falar suave, se Deus está com aquela pessoa, né, presta atenção. Porque Deus não tem uma única maneira de agir. Né? Aqui Deus falou numa voz calma e suave. E aí Deus, mais uma vez, diz, o que você está fazendo aqui nessa caverna? O que você está fazendo aí nessa caverna? Sai daí! Né? E aí aqui eu quero chamar a atenção quando ele vai dizer, né, que ele se sentia sozinho. Né? Não, os profetas, todo mundo me abandonaram, todo mundo foi embora, todo mundo me deixou, ninguém mais guarda a tua aliança, está tudo uma bagunça, está tudo perdido, todo mundo foi embora, ficou só eu aqui. Né? Então, quer saber? Não tem mais sentido. Né? Estou eu aqui sozinho, que vale a pena eu continuar. Né? Se todo mundo me deixou, todo mundo deixou Deus, cadê eu aqui sozinho? Aí Deus disse, olha, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, amados, a gente se sente só. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho. Quem aqui já teve, quem aqui nunca teve essa experiência? Você achar que eu estou sozinho. Estou sozinho nessa batalha. Estou sozinho nessa guerra. Não posso contar com ninguém. E Deus disse, cara, tu não está sozinho, não. Tem mais 7.000. É que tu está desinformado. Tu acha que tu está sozinho. Mas tem 7.000 do teu lado. Né? Então, Deus trouxe você aqui para lembrar nessa noite que, embora muitas vezes a gente se sinta sozinho, a gente até acha que está sozinho, mas Deus está nos lembrando que você não está sozinho, não. Sempre Deus coloca pessoas do nosso lado. Se a gente prestar atenção, só nessa noite aqui tem mais de 6, 7 do teu lado. Né? Então não tem ninguém sozinho. O diabo ele cria essa sensação de que a gente está sozinho. Né? Que ninguém está nem prestando atenção na gente, que eu estou nessa guerra sozinho, agora danou-se tudo mesmo. Mas a gente não está sozinho. Deus sempre coloca um anjo para nos levantar. Deus sempre coloca um anjo para levar uma pizza. Deus coloca um anjo para dar uma animada. Né? E Deus lembra a gente que a gente não está sozinho. Né? E sem falar que Ele está com a gente. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Né? Eu enviarei para vocês o Consolador, o Espírito Santo. E Ele estará com vocês todos os dias até a consumação do século. Então eu nunca estou só. Né? O problema é que a gente às vezes não busca, né? Não, isso é verdade. Ficar desanimado, não sei mais. Aí a sensação de vazio aumenta. Né? Tem Se que eu buscar. não buscar, Tem que buscar, se não buscar. aí a sensação aumenta. Amém? Amém? E aqui Deus encerra, né, ainda dando uma missão para ele. Cara, ó, tu não está sozinho, tem mais 7.000 do teu lado, levanta e agora vai lá ungir novos profetas, novos reis, porque a missão na tua vida não acabou. Amém? Amém. Mesmo o cara estando numa deprê, querendo tirar a própria vida, Deus não descartou o cara. Deus não é como os homens que muitas vezes nos descartam. Né? Ser humano, se você pisou no tomate, ele te descarta. Né? Ainda há pouco tempo, eu ouvi o testemunho, camarada contando que na empresa que ele trabalha, né, se o cara lá pisar no tomate uma vez, o cara já vai para a rua e ó, não, aqui tu não aparece mais. Né? Então, tem empresa por aí que os caras são tão poderosos que eles vão te descartando, entendeu? Vão te descartando. Próximo, 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 próximo. Né? Então é que nem mais um. Só mais um. Né? Só que Deus não faz assim com ninguém. Deus não descarta você porque você teve medo.
Deus não descarta você porque você quis se trancar na caverna, porque achou que a tua vida tinha se acabado. Deus não descarta você que você está com uma síndrome do pânico. Né? Deus insiste. Né? Ele vai a primeira vez, ele vai a segunda, ele vai a terceira, ele vai a quarta. Ele não desiste. Lembra do cachorro que eu preguei na última segunda-feira, que eu falei sobre o cachorro, né? Que é considerado o melhor amigo do homem, né? O cachorro não te larga, né? Pode chegar 4 da madrugada bêbado, numa noite de inverno, e ele vem na porta te receber. Agora, se o cachorro faz isso, imagina Deus. Deus, cara, ele não te larga nunca. Né? E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, mesmo depois do cara passar por uma deprê terrível, Deus ainda anima ele, você ainda dá uma missão para ele. Cara, eu tenho uma missão para ti. Vai ungir reis, vai ungir profetas, vai fazer a tua missão, porque eu estou contigo. Esse é Deus, cara. A gente acha que não, agora acabou. Né? Que Deus vai querer usar um cara que nem eu? Acabei de passar por uma depressão. Tomei faixa preta. Cara, larga aí o faixa preta, vamos pra cima. Esse Deus é tremendo, cara. Ele é tremendo, ele acredita na gente, cara. Ele acredita na gente. Ele acredita mais do que nós acreditamos em nós. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Ah, esse Deus não é gente. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te dar graças, Pai, por essa palavra, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor falou com cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Eu não sei como que cada um aqui chegou, Pai. Mas o Senhor quer lembrar cada um aqui que o Senhor não desiste de nós, Pai. O Senhor acredita em nós. Mesmo nós enfrentamos nossas crises, mesmo nós enfrentando nossos pânicos, mesmo nós enfrentando nossos medos, muitas vezes com vontade de desistir, muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós fracassamos, muitas vezes nós vamos parar no deserto sozinho, Pai. Por causa da nossa brecha, nós sozinhos vamos para o deserto, Pai. Mas ainda ali no deserto o Senhor envia o teu anjo. Ali no deserto o Senhor estende a mão. Ali no deserto o Senhor manda a gente descansar um pouquinho. Ali no deserto o Senhor prepara uma comidinha para a gente. Ali no deserto o Senhor nos anima. Ali o Senhor nos fortalece. E o Senhor ainda nos dá uma missão, Pai. Porque embora que o homem muitas vezes desista de nós, o homem não acredita em nós, o homem nos descarta, mas o Senhor não descarta ninguém. Porque Tu és o Deus da segunda, da terceira, da quinta, da 10ª chance. Tu és o Deus que está sempre ali, estendendo a mão e dizendo, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ou o Senhor nessa noite Ele te diz, não temas, não tenha medo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te encorajo. A caminhada é longa e eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Amém? Amém. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E dê uma pausa ao Senhor Jesus.